Você já teve a sensação de que está sempre ocupada, mas nunca realmente se aproximando da vida que queria viver? Porque os dias, as semanas e os meses passam e alguma coisa continua igual. Você resolve problemas, cumpre responsabilidades e faz o que precisa ser feito. Mas em algum momento, uma sensação aparece. Aquela sensação de que está sobrevivendo a uma vida que nunca escolheu de verdade. E o mais estranho é que nem sempre existe uma grande tragédia por trás disso. Muitas vezes existe apenas uma sequência de pequenos abandonos. Você queria falar, mas ficou calada, queria tentar algo, mas deixou para depois, até queria mudar, mas ficou esperando o momento certo. E naquele momento, nenhuma dessas decisões parecia importante. Mas existe uma coisa que quase ninguém percebe. A vida raramente muda por causa de uma única escolha. Ela muda por causa das escolhas que você repete. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente sente que está presa. Não porque não tenha capacidade, potencial, mas porque passou anos repetindo decisões que a mantêm exatamente no mesmo lugar. E a minha pergunta para você hoje é a seguinte: você já percebeu como é fácil adiar aquilo que realmente importa? Aquilo que você quer fazer de verdade, que pode mudar alguma coisa, na prática sempre existe uma justificativa. Sempre existe uma razão ou uma prioridade mais urgente. E então os anos vão se passando e a vida vai sendo construída. Mas não em direção ao que você deseja, e sim em direção àquilo que parece mais seguro. E é aqui que uma coisa começa a ficar clara. Talvez o problema nunca tenha sido falta de coragem. Talvez tenha sido excesso de adaptação. Porque existe uma diferença enorme entre construir uma vida e se acostumar com ela. Porque você se acostuma com rotinas, com relações, limitações e com versões menores de si mesma. Até que aquilo deixa de parecer uma escolha e começa a parecer identidade. Você diz: eu sou assim, esse é o meu jeito, essa é a minha realidade. Mas será que é mesmo? Ou você apenas passou tempo suficiente vivendo da mesma maneira? Porque algumas pessoas não estão presas porque falharam. Estão presas porque se acostumaram. Se acostumaram a não pedir, a não tentar, a não confiar em si mesmas. E depois de muitos anos, isso começa a parecer personalidade. Mas quando a gente olha mais profundamente, uma pergunta aparece: e se a vida que você tem hoje não for resultado de quem você é, mas do que você se acostumou a sustentar? E eu sei que essa pergunta incomoda, porque ela muda tudo. Ela muda a forma como você olha para o passado e a forma como olha para as suas próprias escolhas. E principalmente a forma como olha para si mesma. Porque talvez a dor não esteja apenas na vida que você vive. Talvez esteja na distância entre essa vida e a vida que ainda existe dentro de você. A vida que continua aparecendo quando você sonha, ou até quando você sente inveja de alguém. Quando você pensa: eu também queria. Porque essa parte sua nunca desapareceu. Ela apenas ficou esperando você ter menos medo, mais confiança e se permitir. E talvez o verdadeiro ponto de virada aconteça quando você perceba isso. Quando você começa a perceber que não sente falta apenas de uma vida diferente. Você sente falta de si mesma. De uma versão sua que queria tentar, que acreditava mais e que ainda não tinha aprendido a se limitar. E pode ser que a verdadeira pergunta não seja: por que eu não consigo sair dessa vida? Talvez a pergunta ideal seja a seguinte: em que momento eu comecei a me afastar de quem eu poderia ser? Então, se esse vídeo colocou palavras em algo que você sente há anos, escreva aqui nos comentários: eu me afastei de mim. Porque eu tenho a sensação de que muita gente vai entender exatamente o peso dessa frase. E se você quer continuar entendendo os padrões invisíveis que moldam a sua forma de viver, se inscreva aqui no canal. Porque algumas das perdas mais difíceis de perceber não acontecem quando a vida dá errado. Acontecem quando aos poucos você deixa de ser quem poderia ter sido.